E agora a gente fala sobre os últimos detalhes da negociação de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Volodymyr Zelensky se pronunciou depois da ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin, que aconteceu ontem. O presidente da Ucrânia declarou que não vai ceder os territórios que são exigidos por Putin. Além disso, Zelensky ressaltou que quer um cessar-fogo definitivo e não parcial, como que está sendo discutido. No fim da manhã dessa quarta-feira, Donald Trump também conversou por telefone com o presidente ucraniano. O republicano disse que a chamada foi muito boa e que durou cerca de 1 hora, mas outros detalhes da conversa não foram divulgados até o momento. Para entender esses últimos desdobramentos, a gente conversa agora com o professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Professor, muito boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. É um prazer sempre falar com vocês. Professor, ontem a gente viu o anúncio de que a Rússia teria aceitado os termos do acordo, que teria sido uma boa conversa. Donald Trump chegou a comemorar, trazer toda a conotação dele para a história e logo na sequência a gente viu os ataques dos dois lados. O que isso te diz? Era uma conversa de fato muito complexa para ter sido resolvida numa ligação, né? Mas isso sinaliza que um acordo, de fato, parcial, ele ainda está longe de acontecer? Isso mesmo, Renata. Ainda vemos posições muito divergentes, né? Vemos muitos desencontros, né? Ontem o presidente Vladimir Putin concordou, né, em suspender ataques a instalações de infraestrutura, a estações de energia, né, na Ucrânia, mas mesmo isso é muito pouco, né? Inclusive hoje já vimos aí ataques, né, inclusive da parte da Ucrânia, a estações de energia, né, na Rússia. Então, mesmo esse ponto, né, que é uma questão muito parcial, né, muito pequena, perto da complexidade da guerra, né, talvez não se sustente, mais a médio e longo prazo, né? E as posições são muito diferentes, né, quando comparamos, por exemplo, né, a postura da Ucrânia, né, dizendo, né, de maneira muito natural, né, que não aceita perder territórios, né, para pensar-se num cessar-fogo definitivo, né, e o Putin na contramão absolutamente disso, né, alegando de maneira muito clara e direta, né, que não pretende devolver qualquer território hoje sob ocupação e controle da Rússia. Então, esses são desencontros de fato muito severos, né, que trazem, né, a perspectiva de que será muito difícil implementar, né, qualquer forma de acerto, né, mesmo um cessar-fogo, né, pensado pelo Trump, né, na forma de temporário, né, de apenas 30 dias, e mesmo isso, né, talvez... Acho que a gente teve um probleminha com o sinal do professor. Voltamos a escutar, professor? Sim, então, na verdade, o que nós percebemos aí são posições muito desencontradas, né, uma simetria muito grande, né, entre Rússia e Ucrânia, apesar dos esforços norte-americanos tentar criar algum tipo de unidade de entendimento, né? Eu diria, que ainda é muito prematuro fazer qualquer tipo de comemoração, estamos muito distantes de ver uma suspensão das hostilidades ali no fronte. Professor, como que o senhor avalia a intenção real da Rússia pelos termos que foram propostos por Vladimir Putin? Eles sinalizam muito mais um não acordo do que uma intenção de fato de progredir para a paz? É isso. Na verdade, Renata, a gente pode dizer que não interessa à Rússia uma suspensão parcial do conflito, né? A Rússia quer uma solução talvez indefinitiva e que traga benefícios para o país, né? O grande objetivo da Rússia é assumir, de fato, em definitivo, o controle, né, de quase 1/5 do território da Ucrânia, né, que é justamente o território que está ocupado pelas tropas russas, né? Então, um entendimento parcial, né, uma suspensão parcial das hostilidades, para a Rússia poderia ter um efeito negativo, né? A grande preocupação do Putin é que a Ucrânia aproveite, né, eventualmente, esses 30 dias de suspensão da guerra, né, para receber ainda mais armas do Ocidente, né, ela aproveite para reagrupar tropas, né, enfim, a gente reconhece que nos últimos meses a Ucrânia tem tido muitas dificuldades ali no fronte, né? A Rússia tem levado grande vantagem, tem conseguido inclusive avançar, né, ainda mais para dentro do território da Ucrânia, né? O momento da guerra é muito confortável para a Rússia, né? Por isso a Rússia não quer, né, uma simples suspensão parcial por 30 dias, gostaria de ver uma solução talvez mais definitiva, mas desde que atendesse aos interesses, claro, né, ali da Rússia, né? A certeza de que a Ucrânia nunca poderá entrar para a OTAN, né? A disposição da Ucrânia em ceder essa parcela do território, né, que na verdade não existe, da parte do governo do Zelensky, né? Então a Rússia ela tem temor, né, de uma suspensão parcial das hostilidades, de um cessar-fogo temporário, né? Ela gostaria de ver algo mais definitivo, mas as condições, né, que a Rússia impõe são inadmissíveis para a Ucrânia, a gente pode dizer, Renata, porque vão na contramão de qualquer expectativa, claro, de defesa da soberania, da integridade territorial, são princípios básicos do direito internacional, que foram absolutamente violados
pela Rússia já há mais de 3 anos. Né? Então, é difícil a gente ver, né, a possibilidade de um entendimento, né, de um acerto entre as duas partes, apesar do empenho do governo Donald Trump em tentar buscar uma solução, ainda que seja no curto prazo, um mero cessar-fogo temporário. Esse ponto que você citou, professor, é um dos termos mais controversos, inclusive, né, dos propostos por Vladimir Putin, que seria de suspender durante o período do cessar-fogo, de aproximadamente um mês, a chegada de armas, de inteligência dos países ocidentais para a Ucrânia, porque isso só teria vantagem para a Rússia, né? Não faz sentido. Exatamente, essas são as condições meio que inaceitáveis, né? Então, claro que o Putin, Renata, ele não pode dizer que não quer o cessar-fogo, né? Porque senão aí, né, isso poderia inclusive interromper o bom diálogo, né, que a Rússia estabeleceu com os Estados Unidos. Né? Então, ele não quer arcar com o político, né, de rejeitar de plano um cessar-fogo temporário. Então, o que a Rússia vem fazendo é tentar ganhar tempo, né, tentar protelar ao máximo, né, justamente o início, né, de um cessar-fogo, qualquer que seja ele, e impor condições, né, ou fazer exigências que são difíceis de serem aceitas, né, por parte, seja dos Estados Unidos, né, seja da própria Ucrânia. Né? Mas a grande preocupação russa é justamente, né, que durante esse cessar-fogo, né, a Ucrânia pudesse fortalecer suas posições militares, né, recebendo mais armas do Ocidente, recebendo informações valiosas de inteligência, né, em um momento que os combates estariam interrompidos. Né? O momento da guerra é muito favorável à Rússia. Então, a Rússia não quer que, eventualmente, esse cessar-fogo sirva para uma Ucrânia, né, se recolocar militarmente no conflito, né, de maneira, né, mais robusta, com mais musculatura, por isso a exigência é feita pela Rússia. Mas é o tipo de exigência difícil de ser aceita pelo outro lado, naturalmente, né, no caso aí, o governo de Volodymyr Zelensky na Ucrânia. A gente pode dizer que a Rússia está mais uma vez usando a diplomacia, aquela estratégia de usar a diplomacia, para ir desviando dos assuntos que são indesejáveis, enquanto vai avançando com as pautas que realmente são interessantes para o país? É isso, né? É uma estratégia comum, histórica, tradicional, né? Os canais diplomáticos são usados muitas vezes para protelar, eventualmente, algum tipo de acerto que fosse ser incômodo. Né? Então, a Rússia hoje tem um canal de diálogo aberto com os Estados Unidos, há uma relação de confiança, temos que reconhecer, né, entre o Putin e o Donald Trump. O Donald Trump parece ter um apreço maior pelo Putin do que o próprio Zelensky, que tem uma figura, né, que ele despreza, como ficou nítido naquele encontro dos dois na Casa Branca há poucas semanas. E a Rússia, claro, se vale dos canais diplomáticos, né, não diz que não quer o cessar-fogo temporário, mas usa para procrastinar, né, qualquer tipo de acerto mais, né, concreto, né, de suspensão de hostilidades, e com isso vai ganhando tempo. Com isso vai ganhando vantagens no terreno, né, ali no próprio fronte, e vai colocando a Ucrânia numa posição cada vez mais vulnerável. Né? O que a Rússia pretende é chegar, né, a uma solução definitiva do acordo, né, quando isso puder acontecer, em bases muito vantajosas. Né? E para isso, ela entende que suspender o cessar-fogo agora poderia ser algo ruim. Né? Quanto mais ela conseguir avançar, quanto mais ela conseguir se colocar dentro da Ucrânia, ela estará em condições mais fortes, mais robustas, né, no futuro, de negociar uma paz mais definitiva. Né? Por isso, a disposição, né, da Rússia de usar os canais político-diplomáticos, né, para protelar, procrastinar, né, adiar ao máximo, né, o vigor efetivo de um cessar-fogo temporário de amplo alcance. Né? E aí dizer que só concorda, né, em parar ataques contra instalações de infraestrutura, contra estações de energia, né, faz parte da taxa, né, que busca adiar e procrastinar a introdução desse acordo. Agora, professor, o que a gente pode esperar da postura dos Estados Unidos? Depois dessa ligação que foi tão comemorada por Donald Trump, logo na sequência esses ataques, o que a gente pode esperar de Donald Trump? Ele pode ter uma postura um pouco mais crítica agora? Pode fazer mais pressão sobre a Rússia? Pode, né? Na verdade, o próprio Trump, né, e agentes do seu governo, né, já sinalizaram nesse sentido, né, de que, de fato, a Rússia, né, não se dispusesse a aceitar um cessar-fogo temporário, né, ela seria a grande responsável, né, pela continuidade da guerra, né, isso poderia levar a uma deterioração das relações recém-liberadas entre Washington e Moscou. Tá? A saber, claro, né, se o governo está disposto a dar esse passo adiante, né, e, de fato, pressionar ainda mais a Rússia, né, estabelecer algum tipo de ultimato, né, para o governo do Vladimir Putin. Né? Eu acho que ainda não é o movimento que veremos da parte de Washington, mas, né, o Trump ele tem a mania de celebrar, né, de comemorar, muitas vezes antes da hora. Né? Temos visto isso ali em Israel e Palestina, né? Agora acabaram de ser retomados já. Acho que a gente entre Rússia e Ucrânia, né, poderemos voltar a ver, né, algum tipo de desacerto, de violência. Então, os Estados Unidos, né, a situação, ela não é das melhores, né, porque até que ponto, né, eles podem confiar de fato
da administração do Vladimir Putin, né, mas por enquanto a postura norte-americana é de tentar aguardar para ver se uma solução ela pode ser alcançada. Né? Mas respondendo a pergunta diretamente, Renata, acredito que sim, os Estados Unidos eles podem se valer de pressões mais amplas contra Moscou, né, contra o Putin, né, já chegou a se sinalizar, inclusive, no sentido de que se a Rússia rechaçar o cessar-fogo, ela será a grande responsável pela quantidade das mortes, né, e da violência nessa guerra e nesse conflito. Então, eu diria que há constrangimentos para os dois lados. Né? O Putin não pode dizer que não quer o cessar-fogo, né? O Trump, por sua vez, não pode fechar essa janela de diálogo com a Rússia, mesmo a Rússia protelando, né, o aceite do acordo, e não interessa nem dos dois lados, nem a Áustria nem a Moscou, a interrupção dos canais de comunicação, né, que foram recém-abertos desde que o Trump assumiu a Casa Branca. Professor, só antes da gente terminar, está claro para você o que essa estratégia russa nesse momento pode impactar na abordagem americana a médio prazo, a longo prazo, mas também nos rumos da guerra por lá? O que está muito claro Acho que a gente perdeu de vez o sinal do professor. Ele estava fazendo a conclusão para a gente nesse momento, explicando todo o cenário da guerra na Rússia com a Ucrânia. A gente tem o professor, o áudio do professor voltou? Professor, está me ouvindo? Opa, me desculpe, professor, a gente perdeu o seu áudio. Pode continuar. A internet aqui está oscilando um pouco na universidade hoje. Mas, enfim, basicamente concluir dizendo que a postura da Rússia tem sido, né, muito claramente uma postura de ceder muito pouco. Né? Tendo em vista justamente os ganhos militares conseguidos ao longo do último ano, né, me parece que a Rússia está muito disposta a fazer concessões. Né? Isso dificulta, Renata, né, vislumbrarmos qualquer tipo de acerto ou de equilíbrio mais de longo prazo, né, mais para o futuro. Porque em qualquer negociação em nome da paz, em qualquer busca de uma solução, né, que as partes estejam dispostas a ceder. Né, as partes elas têm que querer fazer concessões. Né? Então, se um dos lados não quer ceder, se a Rússia não está disposta a fazer concessões, isso certamente dificultará para uma paz mais definitiva, né, no médio e longo prazo. Então, a minha perspectiva é que ainda tenhamos, né, esse conflito acontecendo, né, por um tempo importante, né, mesmo se eventualmente se conseguir um cessar-fogo transitório ou temporário. Né? A busca de uma solução mais definitiva depende de uma boa vontade russa em fazer concessões, né, que me parece que a essa altura não existe. Né? Um Putin muito intransigente nas posições da Rússia, né, sem abrir mão, por exemplo, dos territórios que já ocupou. Isso inviabilizaria, claro, qualquer perspectiva de entendimento mais definitiva. Né? Uma paz, em definitivo, naquele cenário de guerra, hoje em dia, parece algo muito difícil. Professor Paulo Velasco, é sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, ótima tarde. Um prazer, até a próxima.